Vamos lá então, pessoal, dar seguimento aqui ao nosso processo. Vamos criar primeiramente então um slide de apresentação mesmo, bem simples. Vou criar apenas umas 2 páginas para a gente poder ver alguns recursos, ok? E então a gente segue e depois cria um layout, mas a ideia é que esses vídeos sejam rápidos para a gente poder então ter mais parte prática e menos teórica. Então vou vir aqui em modelos. Para a gente também ganhar tempo, vou vir aqui em educação. E dentro de educação, apresentação educacional. Tem vários templates já prontos, né? Vocês podem escolher qualquer um deles para fazer, seguir, colocar, editar. E aqui embaixo tem um que eu vou usar, né? Eu estava dando uma olhadinha, eu vou usar este cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, ele me traz opção, lembrando que se tiver esse cifrãozinho aqui, ele é um recurso pago, então teríamos que ser premium para poder utilizá-lo. Visto que não somos, então vou clicar nesse aqui que não tem, né? E ele acaba sendo gratuito. Tem essas outras opções, claro que quando eu clico em um recurso, ele traz outros que são similares a este, né? E aí então a gente pode seguir nessa pegada. Eu vou vir aqui e vou então personalizar esse modelo. Claro que também posso criar um modelo em branco, ok? Também nada impede. Posso criar aqui vou clicar com o botão, com o scroll, que ele vai abrir uma nova tela. Ele vai abrir um design sem nome aqui pra gente, só pra gente poder ver. Todas aquelas opções vêm para cá para mim poder usar o layout delas, né? Ou para mim fazer o meu próprio layout, fazer um próprio tema, né? Porém não é o intuito aqui para a gente poder construir. A gente poderia também numa boa, por exemplo aqui, nos uploads que eu tenho aqui feitos, né? Tem um upload aqui da minha imagem. Como que eu faço o upload? É simples, eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos, né? E vou simplesmente arrastar para cá, ele faz o upload da imagem. Ou simplesmente clico aqui em upload de arquivos e também consigo fazer o envio desse arquivo. Então, vou pegar um cenário do Sonic aqui mesmo, igual eu já vinha falando com vocês, que eu anteriormente tinha utilizado isso aqui. Vou usar esse tema como base. Vou colocar aqui, vou colocar um QR Code aqui no fundo, né? Vou colocar uma imagem ilustrativa, né? Mas não é o intuito. Então vocês têm liberdade, assim, bem simples, arrasta, configura, pré-define. Eu quero criar texto, eu vou vir aqui, então vou colocar um título, eu posso, né, rotacionar esse título, eu posso posicionar esse título, então, aonde eu precisar, né? Só vir e arrastar, mexer em cor e tudo mais. Então, vocês têm liberdade para criar do zero ou também de usar um template já pré-definido, que é o que a gente vai fazer. Vou fechar esse caso aqui e vou seguir naquele template que eu havia falado com vocês aqui embaixo. Só localizá-lo, esse aqui. Então, uma vez que a gente tem o template aqui, não necessariamente eu preciso usar todas as telas que ele me oferece. Por quê? Aqui embaixo eu tenho os recursos, claro, que ele tem disponíveis, e aqui embaixo eu tenho o meu sequencial de slide. Não necessariamente eu tenho todos os slides que estão aqui, certo? Ele me dá propostas ou ideias de que usar, mas eu posso fazer tudo com um slide apenas ou com um modelo apenas. E aqui então eu simplesmente escolho a ordem e quantos slides a minha apresentação vai ter, certo? Fazendo algo bem simples mesmo, só para a gente poder ilustrar, e a ideia aqui é conhecer os recursos que a gente tem. Eu vou trocar aqui a foto, então vou colocar uma foto minha, vou vir aqui nessa abinha de uploads, e aqui então eu vou fazer o upload da minha foto. Repare que eu arrastei, ele já preencheu a foto para mim como um todo. Por que isso? Porque quando eu venho aqui em elementos, eu tenho aqui meus elementos e tudo mais, né? Só que eu tenho molduras ou grades. Essas molduras e essas grades, elas me permitem que, quando eu tiver essa ilustração aqui, qualquer um exemplo aqui que seja, tenho várias, né? Vamos pegar aqui para a gente ver. Eu posso simplesmente trocar essa imagem de fundo por algo que eu quero, né? Por uma imagem que me interesse.
Então eu posso vir aqui e jogar esse caso aqui, né? Vou subir aqui. Repare que eu tenho um amarelo no fundo, né? Eu tenho aqui uns elementos, eu tenho aqui uns riscos, eu vou movimentar. É só clicar e arrastar. E aí o que acontece? Eu vou vir e apagar essa imagem aqui, ó. Eu apaguei a imagem, tem as setinhas, eu posso deixar por enquanto. E aqui, repare uma coisa que é interessante a gente falar. Eu já vou falar dela agora. Repare que eu tenho um amarelo atrás da minha imagem. Então eu posso organizar o posicionamento dela. Clicando com o botão direito e organizando para frente. No caso eu cliquei nessa de cima, então eu teria que enviar ela para trás, né? Ou ir para trás organizar, enviar para trás. Eu posso mover de 1 a 1, né? Por quê? Porque essa forma aqui, eu tenho camadas. Eu vou até fechar a parte de moldura aqui. Eu vou voltar em design, né? Elementos, perdão. Ou qualquer outro aqui. Deixa eu pegar desenho, texto. Qualquer um desses, ó. Eu tenho aqui posição, ó. Dentro de posição, eu tenho aqui a ordem que as coisas estão organizadas. É como se fossem camadas, né? Uma sobre a outra, até que eu consiga então ter todas elas aqui. Então, se eu quero jogar essa aqui para trás dessa, eu simplesmente troco a posição delas aqui, ok? E aí, a ideia é que a gente redimensione, né? Vou colocar esse cara menorzinho aqui. Vou vir aqui em elementos, né? Elementos não, uploads não, elementos, né? Que eu quero colocar uma foto. Vou vir aqui, ver todas as fotos, e aí eu vou colocar aqui dev. Só para a gente poder então ter essa parte de... Ele não trouxe o que eu precisava. Então vou colocar programador, para ver se vai aparecer alguma coisa. Ó, legal, apareceu algumas imagens bacanas. Vamos pegar uma aqui que não seja premium. Vai ter que ser essa primeira aqui mesmo. Show! Colocamos a nossa imagem aqui então. Vou colocar ela sobre todo o meu conteúdo, né? Ou não, posso vir aqui e simplesmente colocar ela sobre parte do meu conteúdo. Vir aqui nos meus elementos e criar deixa eu sair de foto, né? E aí eu venho e crio um retângulo, uma forma aqui. E essa forma vai ficar nesse canto aqui, bacaninha, legal, arrasto para baixo. Essa imagem aqui, aí eu volto aqui em posição. Essa imagem aqui ela vai ficar no fundo de tudo. Deixa eu jogar ela para cima aqui, ok, ficou no fundo. Esse amarelo aqui eu vou tentar simular um amarelo próximo, mas eu gosto muito de laranja, então vou tentar explorar com laranja, vou usar um degradê também. Possibilidade, mas eu gosto mais deste. Só que eu vou usar um laranja chapado, tá bom? E aqui então, depois dá para colocar mais alguns recursos e tal. Essa imagem ela ficou um pouco escura, né? Então eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui e trocar e fazer desta forma, meio a meio. Eu não fiz essa aula antes, eu estou trazendo aqui a proposta inicialmente agora, para poder vocês verem que realmente não tem segredo para a gente usar o Canvas, ou o Canva, né? Só aqui então, deixa eu tirar esse cara, apaguei, vou diminuir aqui o tamanho. Opa, tá escondido, então vamos em posição, vamos jogar esse cara para frente do quadrado laranja. Então o laranja vai ficar só sobre esta imagem, né, aqui. Aí beleza, então tenho aqui meu... Pô, mas toda hora que eu mexo aqui ele mexe, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, mexer nele de novo. Posiciono onde eu quero, clico com o botão direito e venho aqui, ó, nesse cadeadinho, ó, bloquear. Pronto, ó, não mexe mais, está bloqueado. Para mim poder desbloquear, é só clicar aqui no meu quadradinho. Então agora eu posso editar as outras coisas, certo? Eu vou trocar a minha fonte, eu quero colocar uma fonte diferente. Não, vou achar uma fonte aqui legal.
Horizon não muito grande. E aí depois a questão da personalização, pessoal, é com cada um, certo? A ideia é que vocês explorem os recursos e entendam qual seria melhor. Ó, gostei dessa fonte aqui, ó, 29LT. Beleza. Vou diminuir o espaçamento aqui para aqui eu posso voltar e esse entre linhas aqui eu diminuo. Ok. Só para aproveitar esse laço aqui embaixo, né? E olha só, quando eu tenho duas coisas ou dois elementos, eu posso vir aqui e selecionar os dois. Igual eu fiz, ó, aperto um, aperto Shift, ele seleciona os dois. Então, tanto o meu texto quanto esse retângulo amarelo, eles estão selecionados. Eu posso clicar aqui em posição, organizar, e aí aqui eu vejo o que eu quero. Eu quero ao centro, certo? Então, alinhei ao centro no meio. Ó, embaixo, esquerda, posso fazer esquerda, centro, no meio ao centro. Então, ele está centralizado, esses dois carinhas aqui, certo? E aí, então, uma vez que esses caras estão assim, eu posso vir agrupar eles. Por quê? Na minha camada, agora eles viraram uma coisa só, tá vendo? Eu tenho um que está bloqueado e eu tenho esse carinha como uma coisa só. Onde eu clicar, eu arrasto os dois de uma vez só. Isso me facilita algumas coisas, né? Na hora depois de movimentar ou de ajustar o meu layout final. Posso deixar esse cara aqui. Posso aumentar o texto aqui também para ficar mais legal. E aqui eu arrasto para baixo só para não ter, né, essa parte aqui separada. Subo aqui. Posso diminuir um pouquinho esse cara aqui também. E aí, então vocês vão personalizando, né? Só um exemplo que a gente está citando. E por que eu coloquei esse cara? Como eu falei, a gente fez o upload da foto anteriormente, né? Eu posso simplesmente arrastar. Ó. Reparem que aqui ele já pegou, mas não é aqui, eu quero aqui para dentro. Ah, mas, poxa, não é assim que eu queria, né? O que você pode fazer? Você pode dar 2 cliques que você redimensiona a foto do jeito que você precisa. Claro que aqui ele não vai deixar, porque minha foto é pequena, né? Ele está fora do padrão ou fora dessa ilustração. Então, para ficar um negócio mais interessante, assim, também não ficou ruim, né? Eu poderia jogar essa imagem para cá e deixá-la maior, né? Assim também não ficou ruim. Eu vou apagar essas setinhas aqui, certo? Tinha mais uma. Ah, mas cadê a setinha que eu não estou vendo? Posso vir aqui em posição, camada, tá aqui, ó, e clico e deleto ela por aqui. Né? Só que aí, poxa, eu estou perdendo a parte aqui da imagem, né? Que tinha a parte da programação e tudo mais. Então, vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse cara aqui, ele deletou a imagem. Eu vou deletar, então, esse cara, que é o bloco onde tem a imagem. Né? Deletar, eu estou apertando o backspace. A tecla para apagar ou a própria tecla delete, né? Tanto faz. E aqui eu vou vir inserir um elemento novo, né? Vou inserir um novo elemento, porém eu vou inserir esse redondinho aqui. E aí eu vou vir jogar ele aqui em cima, vou diminuir ele, certo? Colocar aqui. Esses daqui de baixo eu posso deixar solto, porque depois a ideia é centralizar todos eles. E depois a gente só mexe então na posição dele. Então eu vou vir aqui, upload. Pronto. Minha imagem está lá, né, dentro do círculo. Vou vir aqui então, vou clicar no círculo, vou clicar nesse cara, vou clicar nesse último, posição, organizar. Ao centro ficou todo, né, todo junto, mas não é o centro que a gente quer que ele fique espaçado, mas todo alinhamento eu quero o alinhamento ao centro, ok. Só faltou esse cara aqui, então esse e esse, eles têm que estar então na posição ao centro. E aí reparem agora que eu posso vir aqui, organizei. Foi tracejada uma linha, né? Se você olhar uma linha pontilhada meia roxa no meio, que é então justamente o traçado do meio desse quadrado laranja. Então agora eu estou literalmente no centro do centro.
né? Então aqui no centro desse quadrado laranja, né? Tudo centralizado, cliquei aqui, criei essa imagem, não ficou legal com esse fundo laranja. A gente pode tentar trocar a cor do fundo laranja, né? Como que eu faço isso? Lembra, meu objeto está bloqueado, não posso editar ele. Então eu venho aqui, agora eu posso editar, venho aqui e tento criar uma cor, né? Um cinza. E aí é teste. Isso aqui é tentar explorar, né, novas possibilidades até encontrar uma cor que realmente combine, né? Esse amarelo ficou mais legal, né? Próximo ao que já estava ali, né? Posso tentar fazer uma graça, assim também com um degradê, que não ficou ruim. A única coisa é que esse elemento aqui, né, de fundo, não o texto, né? Aí eu tenho que vir aqui em camada, porque tá vendo, se eu estou selecionado, eu estou selecionado o texto. Se eu pedir para colorir, ele vai colorir o texto. Não é o texto que eu quero que ele colore, que ele pegue coloração, né? Teria que selecionar o texto para ele colorir, então se eu vir aqui, ele vai colocar a cor no texto. E não é isso que a gente quer. A gente quer selecionar esse risco amarelo. Então vou vir aqui, cadê? Vou selecionar então posição, camadas, e aí na minha camada onde está o meu quadro amarelo, eu seleciono ela, me dá a opção de editar aqui em cima. Eu posso vir aqui e jogar um branco, ficou legal, né? A mesma coisa aqui então para a minha camada, posição, esse cara aqui, ó, certo? Só que esse cara aqui eu tenho duas situações, eu tenho dois itens aqui dentro. Eu posso vir e trocar a cor dele, né? Porque ele me permite. Se dependendo da situação, vai ter que desbloquear o elemento, fazer a devida alteração e bloquear de novo. Mas já que ele entende que isso é um texto, eu posso editar os textos igual eu estou fazendo aqui, certo? Enfim, está resolvido, está feita a minha imagem inicial. Ah, como que eu vou para uma segunda imagem? Eu venho aqui, um segundo slide. Venho aqui e crio então a minha página 2, os meus elementos. Eu vou seguir então aquele design que eu tenho aqui em cima. Deixa eu pegar algum elemento aqui. Vamos colocar esse aqui, ó. Então, vou tirar esses dois elementos aqui. Detalhes de contato, né? Meu contato. Vou tirar aqui, posso editar. Reparem que não é padrão os templates, né? Deixo o meu número de telefone, deixo o meu e-mail. Esse horário, não quero horário. O que eu posso colocar? Eu posso colocar um site aqui, vamos lá então. Site, e aí eu coloco aqui então meu site.com.br, e aí eu posso colocar alguma outra informação aqui, enfim. Eu quero que essa imagem seja muito simples mesmo. Seria interessante fazer o seguinte. Eu quero mostrar meu LinkedIn. Então eu vou copiar o link do meu LinkedIn e vou colocar aqui. Poxa, mas será interessante que se eu colocar o link, não vai adiantar. Eu posso vir aqui e gerar um QR Code, né? Posso vir aqui, gerar um QR Code. Qual que é o link? O link é o meu LinkedIn. Adicionei QR Code. Pronto. Esse QR Code aqui, ele vai apontar para o meu LinkedIn. Então eu posso então pegar essa informação que está aqui e simplesmente então ou colocar aqui ou editar esses layouts que estão aqui, ó. E se a gente fizer diferente, ó, tirar esses caras aqui e arrastar aqui para baixo, eu apago o site, que eu não tenho o meu site, já não funciona mais. Só cliquei para ele ficar maior para eu poder apagar aqui ele. Ok, apaguei. Vou vir aqui, vou diminuir meu QR Code. Gerei aqui o QR Code. Vou arrastar aqui para baixo um pouquinho. Meu número de celular está aqui. Posso aumentar meu QR Code. Agora eu seleciono todos para fazer aquele alinhamento que a gente já viu. Camadas, organizar.
ao centro. E aqui de novo, ó, deu sublinhado, então ele está ao centro desse quadrado aqui que a gente está usando. Ó, e ao centro é o centro. Pronto. Meu contato já está aqui. Leu o QR Code, ele direciona para o Instagram. Perdão, por LinkedIn. Reparem só, tem muita diferença entre um material e outro, né? Nada contra, isso é design, mas a proposta é: tentem seguir um padrão, criem uma sequência, porque isso também envolve questões lá da psicologia, a questão de você ter uma interface bacana e tudo mais. Então isso tudo gera um sentimento de continuidade, você tem aquele padrão sendo seguido, você tem, né, entra na questão da Gestalt, tudo isso então influencia. Então siga um padrão, faça um layout bacana, e à medida que vocês forem construindo, vocês vão criando esses templates, ou usem os próprios templates, né? Por exemplo, aqui como que a gente vinha desenhando, né, dentro do meu design, eu posso usar esse próprio template aqui, eu só troco os textos, eu uso essa proposta que ele já vem trazendo aqui, eu uso os elementos, né, por exemplo, vou criar uma outra página e jogar esse cara para cá, ó, página de recursos, né, então posso vir, usar esses blocos de texto, usar essa fonte, eu trago depois esse outro aqui com esses outros itens, né, por exemplo, deixa eu carregar aqui. Eu tenho a página, né, que vai ter os recursos, eu coloco outras coisas aqui, eu posso colocar o link o ícone, né, da minha rede social, vamos pegar aqui só para a gente ver. Eu posso vir aqui nos meus elementos, ó, colocar aqui, ó, Instagram. Instagram, vai aparecer o ícone aqui, ó, só arrasto para cá, ó, pronto, ó, o ícone do Instagram. Ajusto ele bonitinho aqui. Facebook, é a mesma coisa, tá vendo? Então assim, não tem segredo, é muito simples vocês utilizarem o Canva. Uma dica, não tenha medo de arriscar. Se eu clicar aqui vai estragar, ixi, não ficou legal, é só dar Ctrl Z, que você desfaz, não tem risco de perder, entendeu? Tudo isso então são situações que vocês podem estar explorando. Não gostei dessa imagem, vou apagar ela, vou colocar outra. E para ficar um layout que vocês se agradem e ficar bem bacana, é natural que vocês vão testando as coisas, né? Aqui vamos pegar aqui, programador. Vamos trocar a imagem. Talvez tenha alguma imagem que fique mais interessante, ó. Essa aqui talvez aqui, talvez com aquele laranja fique legal, ó. Poxa, ficou melhor. Olha só que legal, já estou voltando ao padrão. Talvez esse laranja aqui, né, ou esse amarelo, e vocês comecem a usar os padrões. Se eu voltar essa cor aqui para uma cor diferente, ou tudo isso então são situações que vocês podem ir explorando. E, consequentemente, todas essas ações vão repercutir, né, em itens. Não necessariamente vocês precisam usar essas imagens. Igual eu falei, vocês podem abrir o Pixabay. Pixabay é esse cara aqui, ó. Vou abrir uma nova janela aqui. O Pixabay, vocês têm muitas imagens de alta qualidade de graça. Então, eu quero usar essa imagem, né, do coelho. Posso vir aqui e fazer o download dessa imagem de forma gratuita. Até 1920 ela é gratuita. Posso baixar, faço o upload para o Canva, arrasto para dentro do meu projeto. Ou até mesmo usando o próprio aplicativo, né? Lá o app que tem do Pixabay aqui. Então tudo isso são situações que vocês podem estar explorando dentro dessa dinâmica para poder construir sua apresentação ou construir o slide, né, entre aspas, não é um slide, né, é uma forma diferente. Como que eu baixo, né, isso aqui depois para mim então apresentar? Eu posso apresentar pelo próprio Canva, né, apresentar e gravar, ou reprodução automática. Eu posso colocar efeito, por exemplo. Vou vir aqui, ó, efeito
né, o próprio estilo, daí isso aqui é um estilo que está tendo, vou colocar esse aqui, mas eu posso também ter esses efeitos, né, como tem o PowerPoint também. Então, na hora que eu apresento, se eu apresentar em tela cheia, ó, reparem que é a mesma situação, ó. E aí eu tenho essas animações todas acontecendo, né, eu tenho aqui o QR Code que a gente criou, tá vendo? E aí essas animações já vêm com o template, claro. A gente não criou elas, mas tudo isso é possível. Você pode compartilhar, né? Você manda esse vídeo para esse link, as pessoas baixam o link ou usam o link. Ou eu posso converter isso num PDF, né? Baixa um PDF, ele vai converter isso aqui para um PDF que eu possa apresentar, né? Deixa eu ver aqui, baixou meu PDF. Eu pego meu PDF e está aqui também, do jeitinho que a gente criou lá. Ah, eu vou apresentar, não sei se tem internet. Gera um PDF, baixa ele por garantia. Tá, tem internet? Abre o Canva, que tem as animações, tudo certinho, top. Não tem, você tem um PDF aqui para dar um suporte, caso algum erro ocorra, ok? Mais um vídeo ficou longo também, achei que ia ser mais curto, mas agora que a gente já apresentou todas as ferramentas, o outro vídeo vai ser mais tranquilo, beleza? A gente se vê lá.